noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Peço que você se concentre na palavra de Deus. Não vou demorar. Pelos próximos minutos, gostaria que a gente pudesse meditar sobre o que Deus fala a respeito da terra de Israel. Ontem eu acordei vendo notícias, fiquei literalmente estarrecido com as notícias do atentado, toda ofensiva, né, que foi promovida pelo Hamas sobre a terra de Israel. E isso me incomodou muito. A crueldade que estavam fazendo, né, contra pessoas inocentes, mulheres, crianças, idosos, uma crueldade, não dá nem para falar aqui, né? Alguns irmãos creio que devem ter visto isso, né? Sequestros, e inclusive eu estava pensando sobre um outro tema, mas vai ser falado numa outra ocasião, mas fiquei muito incomodado, né? E compartilho com os irmãos acerca desse assunto, sobre a terra de Israel, porque é importante que a gente tome a nossa posição como filhos de Deus. Onde que surgiu toda essa questão da terra de Israel, né? Creio que os irmãos conhecem a Bíblia, mas eu quero lembrar, de repente, algo que você sempre ouviu, mas nunca analisou a palavra, nunca analisou aquela passagem. Eu gostaria de passar por algumas passagens da Bíblia com os irmãos, começando lá em Gênesis capítulo 12. Deus faz uma promessa com um homem, né? Um homem que vivia na região. Isso. Então Deus faz uma promessa para um homem que vivia na região próximo, onde existiu o Jardim do Éden. Pedi para os irmãos, não sei se é possível colocar o mapa de Israel e a região ali, né? Que mostra mais ou menos a rota que Abraão fez, saindo de Ur dos Caldeus, que era uma cidadezinha próximo aos rios Tigres e Eufrates. Se você ler, eu não vou ler agora, mas em Gênesis fala a localização do Jardim do Éden, naquela região do Éden, né, do Oriente Médio ali, onde tem o Golfo Pérsico, né, tem o Iraque, hoje, né, mas naquela época, existe até hoje, né, esse rio Tigre e o Eufrates, e essa região, os pais de Abraão moravam ali, perto de onde começou a civilização humana, onde o homem foi criado e colocou ali na terra, foi ali naquela região, morava ali próximo Abraão, né, com seus pais, e foi ali que Deus falou com ele, né, sai dessa terra, sai desse local aqui com seus parentes, vai para um lugar onde eu vou te mostrar, né? Em Gênesis capítulo 12, narra essa passagem, diz, né, Gênesis 12, versículo 1 diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né?
justamente nessa passagem que começa essa questão da promessa de Deus em primeiro lugar, para uma pessoa, né? Era Abraão e a família dele, mas depois, como a gente vê pela palavra de Deus, pela história, foi alcançado a todos, né? Deus promete essa questão da terra para a descendência dele, promete a terra para ele, né, em Gênesis 12, e ele também vai falar ali um pouquinho mais para frente, em Gênesis 13, no versículos 14 ao 18, né? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Às vezes a gente ouve esses nomes de cidades e parece, não é real isso, mas realmente existe, até hoje. Essa cidade de Hebrom, ela fica a oeste do Mar Morto, a oeste do Mar Morto, né? Ali vocês podem ver ali, ó, Betel, Hebrom, ali que Abraão se estabeleceu, né? Veio de lá do canto de Ur, fez toda aquela rota onde está em vermelho ali, né? E veio para a terra onde Deus tinha mostrado para ele, né? Deus vai fazer uma aliança mesmo com Abraão. Como que era a aliança daquela época, né? Eram feitos sacrifícios de animais. Isso está narrado lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, vou ler para os irmãos. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão. Teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra, te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante,
e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Todos esses eus eram povos que habitavam aqui naquela região, né, que nós tínhamos mostrado no mapa. E todos aqueles povos eram povos iníquos, né, que não temiam a Deus, que não tinham temor, não respeitavam a Deus. E Deus tinha falado para eles, para Abrão, né, eu vou cumprir a minha palavra. Esse ato de Deus vir no meio daqueles sacrifícios, daqueles animais partidos ao meio, Deus passou no meio deles. O que significava isso? Tinha um símbolo. Sempre quando era feita uma aliança entre partes, né? Qual que era a significância daquilo? Vamos passar no meio. Se eu não cumprir a minha palavra, você pode fazer comigo o que eu fiz com esses animais. Ou seja, se eu não cumprir minha palavra, você pode me matar, né? Então Deus passando ali no meio, Deus, entre outras palavras, estava dizendo: eu vou cumprir a minha palavra. Amém? E Deus cumpriu a sua palavra. Não só cumpriu, né, como a gente vê aqui, mas através de Abraão, nós temos Jesus. Jesus é a concretização dessa promessa que Deus deu a Abraão, né? Continuando um pouquinho na história, aconteceu justamente como Deus disse que aconteceria, né? Os descendentes de Abraão, eles foram para o Egito, né? Você conhece a história dos descendentes dele, né? Os patriarcas. José, né, encontrou o favor de Deus para estar ali governando o Egito. E a família toda estava passando por uma fome, um período de fome. Os irmãos foram para lá, né? Depois reconheceu tudo. José mandou o Jacó trazer toda a família dele, todos os descendentes dele, lá para morar no Egito. E eles ficaram lá por 400 anos, né? Deus havia falado ali, mais para frente, no capítulo 46 de Gênesis. Partiu, pois, Israel é o nome que Deus transformou, né? Mudou de Jacó, né? Então partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba. Naquele mapa que a gente viu lá tem essa cidade, né? Partiu de Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse a Jacó: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei para contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Então Deus falou, né, para Jacó, né, que ele poderia ir lá, ele cumpriria o que tinha prometido para o seu pai, para o seu avô, né, para o seu bisavô Abraão, né, ali no caso de José, né? E José leva toda a família para ele, fica um tempo lá. José envelhece, né? E no versículo 50, que é no encerramento desse grande livro de Gênesis, a gente vê ele dizendo, em
em Gênesis capítulo 50, versículo 22, né? José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos, né? José viveu bastante, né? Viu José os filhos de Efraim, né? Até a terceira geração. Som, tá com a bateria fraca aqui o mic. Então, José disse a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Então, Deus, né, trouxe esse começo de nação. Era uma família, né, uma grande família ali, levou para o Egito. Passando um pouquinho a história, né, a gente vê a história de Moisés, né? Deus levanta esse homem escolhido ali, né, no meio da matança que estava vendo. Faraó estava, né, estavam com raiva do povo de Deus, que cresciam muito, né? No começo do livro de Êxodo fala que as parteiras, elas desobedeceram a voz de Faraó, né, porque queriam que matasse todos os homens, e elas permitiram que vivesse. E numa dessas, Moisés escapa, Moisés preserva a sua vida e é levantado por Deus de uma maneira tremenda, né? Deus fala com ele ali em Êxodo capítulo 3, né, depois que ele tinha saído já do Egito, quando ele era adulto já, né, e Deus tinha chamado ele. Êxodo capítulo 3, versículo 1 fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque essa sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça os chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés dá ouvidos a Deus, né? Moisés é usado por Deus para ser um instrumento para realização de grandes maravilhas, né? Os irmãos conhecem, não vou falar todos os detalhes, né? Os grandes sinais estes, né, que são um prenúncio do que vai haver no final dos tempos, né? Quando a gente quer entender Apocalipse, os estudiosos da Bíblia falam: estude Êxodo, estude sobre as pragas do Egito. Você vai ver que elas representam o que vai acontecer no futuro. Amém? Da mesma forma que nós que temos a Deus e tememos a Deus, da mesma forma que o povo de Deus foi protegido,
nós vamos ser protegidos, amém? Não precisamos temer o futuro. Se temos a Cristo, estamos salvos, amém? Glória a Deus. Passando um pouquinho, Deus libertou o povo do Egito, né? E conduziram o povo em direção à terra prometida, só que o povo desobedeceu, né? Infelizmente, a palavra de Deus fala que o povo, pela incredulidade deles, não herdaram. A primeira geração que saiu do Egito a pé, não entrou na terra prometida. Até mesmo Moisés, né? Mesmo tendo sido um tremendo profeta, né? A Bíblia fala que não existiu ninguém como ele, a não ser Cristo, né? Que é o primeiro. Mas dos homens não existiu ninguém como Moisés. Mas pela desobediência dele, também Deus poupou ele de entrar na terra prometida. E aí Deus levanta um valente guerreiro, Josué, filho de Num, né? Ontem, não sei se os irmãos viram a declaração do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Ele faz menção a Josué, filho de Num, né? Como foi o primeiro, seria como o primeiro general do exército de Deus, do povo de Deus, para liderar as batalhas, né? Esse foi Josué, né? A gente pode estudar um dia, se Deus quiser, o livro de Josué. Ele é muito precioso para entendermos a maneira como Deus atua, né, na conquista e da vontade dele ali naquela terra, né? Então, devido ao pecado da desobediência do povo, eles foram expulsos da terra. Eles herdaram, né? O povo, através de Josué, conquistaram, né? Sempre havia um trecho que ainda Deus permitiu que alguns cananeus prevalecessem ali, para que o povo não abandonasse a Deus, para que o povo continuasse consciente que eles dependiam de Deus. Mas o povo foi se afastando, né? Com o rei Salomão, em 1 Reis capítulo 4, versículo 21, a gente vai ver que a extensão da terra foi alcançada no seu máximo. Primeira Reis capítulo 4, versículo 21, vai falar assim: dominava Salomão sobre todos os reinos desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida, né? Então, desde o Eufrates até o Egito, até a fronteira do Egito, né? Até o rio do Egito, né? Então, o que Deus tinha falado para Abraão realmente aconteceu, né? Aconteceu, né? Deus não mente. Só que o povo desobedeceu, foi infiel a Deus, e por causa da palavra dele, Deus havia falado para Moisés: ó, se o povo desobedecer, eles vão ser mandados para terras estrangeiras, vão servir de escravos, né? Isso aconteceu. O povo foi levado para Babilônia, ficaram lá muitos anos, né, no cativeiro da Babilônia, e Deus usou, né, profetas para profetizar, dizer que Ele estaria trazendo eles de volta, né? Vários profetas, e Deus usou, né, alguns notáveis aí, como Esdras, como Neemias, né? Em Esdras, Esdras capítulo 1, a gente vai ver, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias,
o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que proclamasse em todo o seu reino e que se pudesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então Deus usou a vida de Esdras, a vida de Neemias, né, para cumprir a sua palavra. E não só isso, Deus usou reis que não eram da geração do povo de Deus, né? Ciro eram reis ímpios, né? Deus pode fazer isso, né? Deus pode converter o coração de homens que não têm temor a Deus para fazer a vontade dele, né? E isso aconteceu, né? Neemias também, relata esse retorno, né, do povo à terra prometida. Os profetas dessa época, né, eles anunciavam o que viria para essa terra. Em Ageu, pequeno livro, capítulo 2, versículo 7 e o 9, dizem assim: farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias também, outro profeta dessa época, né, no capítulo 2, versículos 4 e 5, ele vai falar: ele disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela, pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Imagine só, irmãos, Deus está falando: eu vou ser a muralha de fogo ao redor dela. Quem vai poder contra essa terra? Ninguém. E uma passagem que me fez estremecer, Ezequiel, bastante conhecida essa passagem, talvez você nunca tenha notado, não tenha focalizado a respeito dessa mensagem. Ezequiel capítulo 37, versículo 12 e versículo 14. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Deus vai fazer isso. Essa passagem também significa a respeito da ressurreição dos mortos, aqueles que morreram com o Senhor, e o Senhor irá trazê-los à vida de novo. Mas um foco importante nessa passagem é a respeito da terra mesmo, né? Deus vai fazer isso, e está fazendo, né? Passado 500 anos dessa época aí de Esdras, de Neemias, temos a volta do povo, temos a vinda do Messias, né? Jesus veio por descendência desse povo. E qual a importância daquela terra, dessa terra de Israel na época de Jesus? A terra de Israel era como se fosse o ponto principal de passagem entre os continentes.
a terra de Israel ficava no meio do caminho entre a Ásia e a África, entre a Ásia e o continente da Europa ali, né, que não era totalmente, né, conhecido, mas toda a ligação entre os continentes, Israel estava bem no meio, né? Isso que significava na época de Jesus? Dali onde Jesus estava, iria sair para todo mundo, para todo esse continente enorme, o Evangelho de Jesus. Amém? Isso aconteceu, né? Jesus fala para a gente lá em Mateus 28. Você sabe essa passagem de cor, né, irmão? Mateus 28, versículo 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Através dessa terra, Deus usou ela, né, para que o Evangelho fosse levado a todas as nações, né? Mas o que nós temos a ver com isso? Temos tudo a ver, irmãos. Temos tudo a ver. Nosso Messias, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Deus a quem nós adoramos, é a casa dele lá em Israel. Lá é o local onde ele vai voltar para reinar. Jesus vai estabelecer o seu trono ali, fisicamente, assim como eu e você temos aqui, ó, pisamos um solo físico. Jesus vai vir para estabelecer o seu trono lá em Jerusalém. Por isso que essa terra é tão disputada, né? Por isso que é tanto ódio em cima disso. Todo mundo quer usurpar essa autoridade de Jesus. Isaías capítulo 2, versículos 2 a 5. Não vamos demorar, eu sei que a chuva acaba atrapalhando um pouco, mas que Isaías fala para a gente? Nos últimos dias, Isaías capítulo 2, versículos 2 a 5. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele vai estabelecer a paz no mundo, essa paz que o mundo tanto anseia, né? Que haja paz entre árabes e judeus, vai ser trazida quando Jesus vier, amém? Mas até que Ele venha, vai ser preciso primeiro haver uma batalha, né? Nós não sabemos, irmãos, de repente a gente pode estar diante de algo totalmente notório, que antecede a volta de Jesus. Esse conflito que nós estamos vendo agora, podem se escalar de maneira grave, né? Hoje estava vendo que foram mais de 600 mortes lá em Israel. Não é pouca coisa. Imagina um país invadir o outro e matar 600 pessoas. Vai haver retaliação, né? E a gente lamenta pelas pessoas que são inocentes ali dos povos árabes, na faixa de Gaza. Nós sabemos que há crianças inocentes ali, né? Mas vai haver uma retaliação.
Então, qual que é minha chamada para os irmãos? A gente precisa estar vigilante, né? A gente precisa estar vigilante. Te adoramos, Senhor. Tu és o Rei de toda a terra, Senhor. Tu tens o controle, Senhor, do tempo e do clima, Senhor. Tu tens o controle de todo mundo em tuas mãos, Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus, que esta chuva não venha nos atrapalhar em nada, Senhor, nossa cidade. Em nome de Jesus, Pai, clamamos a tua misericórdia sobre a nossa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Qual a nossa necessidade, irmãos? Sermos vigilantes. Satanás, ele trabalha através do erro, da mentira e o engano. Essa é a forma que ele opera. O que ele vai fazer? Ele vai usar os meios de informação para nos enganar. Vai falar, os judeus são os assassinos de criancinhas. Agora mesmo, se você ligar na TV, na mídia tradicional, vão estar falando isso. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e prestar atenção. O que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala que essa terra é de Israel por promessa. Por isso, nós precisamos estar ao lado deles, intercedendo, clamando pela paz do Senhor. O mais importante, essa terra vai ser o local onde Jesus vai voltar. Quantos querem estar com o Senhor, amém? Então, peço aos irmãos que fiquem de pé, vamos orar para encerrar. Eu sei que a chuva acaba atrapalhando. Vamos levantar um clamor por essa nação, pela nação de Israel, pelos povos árabes também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa noite que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos unidos aqui. Clamamos, Senhor, a tua misericórdia. Senhor, tu és o Deus de Israel, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que prometeu essa terra ao teu povo. E através dessa terra veio aquele que nos trouxe vida, Senhor Jesus, que nos trouxe salvação, que nos dá direito de sermos seus filhos. Eu oro, Senhor, pela tua paz. Eu oro, Senhor, para que haja paz em Jerusalém, que haja uma saída, Senhor. Que haja uma saída, que teu povo esteja atento, esteja firme em tua palavra, que não sejamos enganados, Senhor, por narrativas, discursos que não são de acordo com a tua palavra. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, levanta teu exército, Senhor, cumpre a tua palavra. Essa nação foi escolhida para o Senhor. Essa nação será o local de governo do Senhor para toda a terra. Tua palavra diz, Senhor, pede-me as nações por herança. As nações são tuas, Jesus. A terra é tua. A ti te damos toda a glória, te damos toda a honra, Senhor Jesus. Seja glorificado naquele local, Senhor, e na nossa nação também, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa nação, a igreja do Senhor no Brasil, esteja
lado a lado, Senhor, com a verdade, lado a lado, Senhor, com o teu povo. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, Pai. Amém. Vamos cantar, celebrar o nome do Senhor, amém?